Olá, forte abraço para você ligado aqui nos canais Fox Sports. Agora é hora do programa da NASCAR. Nationwide teve prova nesse final de semana, também a Sprint Cup, chegando pertinho do Chase. E vamos discutir também outras notícias do mundo do automobilismo norte-americano aqui neste programa. Estou com o Sérgio Lago, Rodrigo Matar. Seu destaque, Sérgio, tudo bem? Oi, Hamilton, oi, Matar, alô a todos que nos acompanham. O meu destaque não é bem a vitória do Joey Logano, a terceira dele na temporada, mas esse duelo que está pintando aí entre a equipe Penske, do Logano e do Keselowski, e a equipe Hendrick, no momento com o Jeff Gordon, Dale Jr. e o Jimmy Johnson, com 3 vitórias cada um. Legal, bacana. Vamos conversar muito sobre a Sprint Cup aqui no nosso programa. Olá, Rodrigo Matar. Olá, Milton, Sérgio Lago, amigos do Fox Sports que estão nos acompanhando. Bom, nosso destaque para esse programa é a mudança, algumas mudanças que foram efetuadas no calendário para a próxima temporada, basicamente de datas, não de pistas, continuam sendo as mesmas desta temporada, mas teremos algumas alterações substanciais importantes para 2015. Legal, o calendário do ano que vem mexido, mudado, com algumas modificações, a gente discute aqui também. De imediato, nossa primeira atração é a Nationwide Series. Vamos ver como foi a última etapa. Uma chuva forte que caiu pouco antes da cerimônia de abertura atrasou a prova em pouco mais de 1 hora. Kyle Busch fez bom uso da pole. E liderou as primeiras 63 voltas. Ele perdeu a ponta depois de trocar 4 pneus numa bandeira amarela de competição, acionada por causa da chuva. Elliott Sadler assumiu a ponta quando a verde foi acionada. Até ser superado por Chase Elliott na relargada seguinte. David Starr recebeu um toque de Matt DiBenedetto e trouxe a quinta das 10 bandeiras amarelas da prova. Atrás dele, Tanner Berryhill, sem controle, atingiu Chad Bolt e ainda acertou Starr. A prova foi paralisada por 7 minutos para que fosse feita a limpeza da pista. Houve a partir daí uma longa sessão em bandeira verde, em que Chase Elliott perdeu a liderança para Kyle Larson. Elliott Sadler estava em quarto quando foi atingido por Timmy Hill. Mas este foi apenas o começo do fim. Sadler trouxe mais 2 amarelas na tentativa de se recuperar. E no final teve que abandonar a prova. O prejuízo se refletiu na tabela. Ele perdeu uma posição e 26 pontos em relação ao líder do campeonato. O momento mais controverso da noite aconteceu quando Ryan Blaney forçou a ultrapassagem em cima de Larson e acabou provocando a rodada do adversário. Na sequência, Dylan Kwasniewski não conseguiu evitar o 42. Lock it down here, lock it down, lock it down. A prova teve ainda mais uma amarela, que foi decisiva. Blaney, em segundo, se aproveitou da patinada de Kyle Busch na relargada e assumiu a ponta faltando menos de 10 voltas para o final.
Ele cruzou a quadriculada na frente, seguido do Murchinho, Chase Elliott, Ty Dillon e Regan Smith. Esta foi a segunda vitória de Ryan Blaney em 24 participações na Nationwide Series. Kyle Busch não ficou nada feliz. A cara do Kyle Busch não foi de bons amigos. Duas situações, né? Primeiro, acabaram com a corrida do Elliott Sadler, né? Com aquela pancada, né? E o 22 e 54 tocando firme a disputa entre eles, né? Realmente. Primeiro, em relação ao Elliott Sadler, foi realmente uma infelicidade o que aconteceu com ele. Típico lance de NASCAR, que ele acabou pagando por um erro de um adversário e foi até de um piloto retardatário, né? Quer dizer, o problema foi bastante ruim para o Elliott Sadler e agora ele vai ter que correr atrás do prejuízo. Essa cara do Kyle Busch deixa sorrisos em alguns rostos, né, o Rodrigo Matar? Deixa, especialmente em quem não gosta dele. E também, lógico, na turma da Penske, que ficou muito feliz com mais uma vitória, né? Aliás, o pessoal da Penske andou fazendo barba e cabelo e bigode. Teve o Keselowski ganhando na Truck, o Ryan Blaney dirigindo para a Penske na Nationwide e também a vitória do Joey Logano na Sprint Cup, que é o nosso assunto do próximo bloco. Exatamente. Pista curta, né? Adoro essa pista de Bristol. Muitos acidentes. A corrida foi recheada de acidentes. Exatamente. Acho que o acidente, tirando o que a gente mencionou, né? O acidente do Elliott Sadler, teve um outro acidente que foi realmente forçando a barra demais o 22 do Ryan Blaney em cima do Kyle Larson. Aí a gente está vendo outros acidentes, né? Mas acho que esse foi o mais significativo. Tivemos um total de 10 bandeiras amarelas na prova, é muita coisa, mesmo para a Bristol, mas mesmo assim a prova foi bastante interessante. Eu acho que teve várias movimentações na prova. Esse aí foi aquele tipo do acidente, né? Que o piloto não tem absolutamente nada a fazer, né? Que quando você está tentando manter sua trajetória, tentando se defender, vem outro lá. Compra pronta a rodada. Foi o que aconteceu com o Sadler também, né? O 87 desceu, ele vinha passando, não tinha o que fazer. E você vê que não são protagonistas, mas mesmo assim houve momentos assim de irritação, né? O pessoal não quer saber de ficar com o carro destruído, né? É sempre desconfortável você sair da prova em razão de um acidente, ainda mais quando você não tem culpa. Não, e são equipes pequenas, né? Que qualquer tipo de acidente gera um grande prejuízo. Especialmente na Nationwide. Exatamente, acho que esse é um grande ponto. Quando acontece com uma equipe pequena, e foi uma pequena discussão, não acabou em nada. Estavam discutindo ali o que aconteceu, mas quando é uma equipe pequena, o prejuízo é muito grande, porque essas equipes batalham muito mesmo para colocar o carro na pista. A gente reclama até quando uma equipe coloca o carro na pista e retira imediatamente os chamados start and park, mas eles não podem ter esse tipo de prejuízo, porque aí realmente a situação fica muito ruim. Muito bem, vamos ver como é que ficou a classificação da Nationwide Series depois desta prova em Bristol. Aí a classificação na sua tela, Chase Elliott liderando com o Regan Smith em segundo, Ty Dillon, Elliott Sadler e Brian Scott fechando as 5 primeiras posições. Sadler aí perdeu muitos pontos, né? Pontos importantes. Ficou bem espaçada a briga pelo título, né? Nesse momento, faltando 10 etapas, é lógico que não tem absolutamente nada definido, mas 13 pontos já dá uma pequena margem para o Chase Elliott respirar. Ele já teve com muito menos do que isso, os adversários estiveram mais próximos, mas agora ele está um pouco mais folgado. O Rodrigo Matar trouxe no destaque dele a informação sobre mudança de calendário. E a Nationwide tem mudança, tem troca de provas. Como é que fica isso, Rodrigo? Todas as 3 categorias têm troca, mas a Sprint Cup tem as mudanças mais substanciais. Atlanta passa a ser a segunda prova da temporada e Darlington, que estava no início do calendário, volta à antiga data, o chamado Labor Day. Ficaria também uma etapa que vai ser fundamental porque é a 25ª, a penúltima antes do início do Chase. E o Chase não tem mudança nenhuma para a próxima temporada. Eles fizeram um ajuste de datas, acredito eu e o Sérgio há de concordar comigo, especialmente com relação ao Atlanta, por uma questão de custo, para ajudar também as equipes a se deslocarem menos, ao custo do transporte ser menor, e também para ajudar a Truck Series a fazer uma prova próxima a Daytona. É importante isso, né? Assim, eu acho que tem esses fatores que o Matar falou, sem dúvida nenhuma, mas o que temos agora, teremos Daytona, que é a rodada inicial, depois teremos uma rodada com as 3 categorias, em seguida em Atlanta, inclusive a Truck Series e a Nationwide Series vão competir no mesmo dia. E aí a grande novidade é que até o ano passado, ou até esse ano na realidade, né,
O que aconteceu é o seguinte, a categoria ia para a costa oeste, tinha duas provas, Phoenix e Las Vegas, voltava para Bristol na costa leste e ia para a Califórnia na costa oeste. E agora são 3 provas consecutivas na costa oeste dos Estados Unidos. Além disso, tem outra mudança que é só para 2015, que teremos a prova de Daytona. A segunda prova em Daytona, tradicional do 4 de julho, não será sábado à noite, mas será domingo. E o porquê disso será só no ano que vem. Porque o 4 de julho, o dia próprio da independência americana, será no sábado. E os americanos gostam de ver os fogos, o espetáculo. Então a NASCAR não quer atrapalhar isso. Ah, tem uma corrida, vou ter que não ver os fogos, ver a corrida ou ver a corrida, enfim. Então ela passou a prova para o domingo. E isso é legal na NASCAR, né? Porque muda sempre as corridas, de acordo com as comemorações, com algumas datas importantes, flexibiliza o calendário. Em Bandeiras Verdes, a gente vai para uma parada. Daqui a pouco a gente volta, tem a segunda parte do programa. Não sai daí. Parada rápida, estamos de volta aqui no programa da NASCAR no Fox Sports. Falamos de Nationwide Series, calendário e agora é hora da principal categoria Sprint Cup. Vamos ver como foi a última etapa disputada. Kevin Harvick largou na ponta. Liderou até ser superado por Jeff Gordon na volta 38. Kyle Busch era o líder quando uma bandeira amarela de competição foi acionada devido à chuva que caiu na noite anterior. Kyle e Jimmy Johnson foram penalizados por excesso de velocidade nos pits e foram para trás do pelotão. Matt Kenseth trocou apenas 2 pneus e relargou na frente, com Gordon pulando de quarto para segundo. A prova teve 2 acidentes envolvendo pilotos de ponta. No primeiro deles, Kyle Busch pagou caro pelo erro que o colocou entre os pilotos do pelotão intermediário. Tudo começou quando Brian Vickers subiu, recebeu o toque de Kyle Larson e atingiu em cheio o carro de Aric Almirola. Logo atrás, Clint Bowyer não tirou o pé a tempo e provocou a rodada do buchinho. Kyle perdeu algumas voltas e depois teve que abandonar com problemas no seu carro. No segundo acidente, Harvick tocou em Denny Hamlin quando os dois batalhavam pela ponta. O 11 foi então atingido por Dale Earnhardt Jr., que estava em quinto depois de ter largado em 20º. Hamlin obedeceu às novas regras da NASCAR e ficou no carro até a chegada dos fiscais. Mas depois mostrou o seu talento de arremessador. Jamie McMurray liderou o maior número de voltas e estava na frente quando detritos na pista trouxeram a última amarela da noite. Matt Kenseth foi um dos 4 pilotos que não parou nos pits e relargou na frente. Logano, com pneus novos, não demorou a se aproximar dele. O 22 assumiu de vez a ponta, faltando 45 voltas para o final. Keselowski terminou a prova em segundo, seguido de Kenseth, Johnson e Kurt Busch. Vence Joey Logano, espetacular no finalzinho. Esta foi a primeira vitória de Joey Logano em Bristol e a terceira dele este ano.
dobrando assim o número de triunfos que havia conquistado nos 5 anos anteriores. Festa merecida para Joey Logano, rapaziada Penske mandando ver, né? É, exatamente. O campeonato está incrível para mim. Temos o Jeff Gordon na ponta, o Dale Earnhardt Jr. em segundo, depois a gente vai ver depois na tabela, mas depois Brad Keselowski e Joey Logano, os 4 pilotos com 3 vitórias cada um e o outro piloto com 3 vitórias. Até agora é o Jimmy Johnson. Então eu vejo, sem dúvida, o Hamilton, uma vitória espetacular do Joey Logano, mas eu vejo essa batalha se desenvolvendo entre a equipe Penske e entre a Hendrick, entre o Ford, a Ford, entre a Chevrolet, quem sabe a Toyota entra aí nessa briga, mas por enquanto isso está pintando em algo muito interessante para esta temporada. Rodrigo Matara, a sequência de provas mostra para você que não teremos nenhuma novidade a mais no Chase, com essa repetição de vencedores? É bem provável que não. Bem provável que não tenhamos, a menos que alguém tire um coelho da cartola e ganhe. Um piloto que esteve muito próximo de fazer isso foi o Jamie McMurray. Mas ele foi, como todos os outros pilotos, subjugado pelo domínio dos 2 pilotos da Penske, que, diga-se de passagem, provavelmente será a única equipe com os seus pilotos no Chase. A única a ter 100% de aproveitamento até agora. Pode ser que a Hendrick consiga ter os 4 se o Case Kane ganhar uma das 2 corridas que faltam. E seria a segunda também, provável. Né? Seria a segunda, seriam só 2. Só 2, basicamente. Exatamente, ó. Exatamente. A Penske realmente está muito boa. A gente vê aí primeiro e segundo lugares para o Joey Logano e para o Brad Keselowski, que os dois têm feito um excelente trabalho. E quem sabe aí a Penske, que demorou tanto tempo para conquistar um título na categoria, né, acabou conquistando com o Brad Keselowski em 2012, pode estar 2 anos depois conseguindo seu segundo título. Ela conseguiu unidade, né, com essa dupla. Estão fazendo um belo trabalho. O Keselowski, já um piloto que já tem mais tempo na equipe, mostrou do que é capaz, deu a Penske o primeiro título, coisa que muitos outros monstros sagrados, como, por exemplo, o Rusty Wallace, não alcançaram. O Logano também está fazendo um excelente trabalho, um piloto mais maduro, mais preparado. É o melhor ano do Logano hoje na Sprint Cup, disparado. Melhor do que qualquer outra temporada que ele realizou na sua carreira. Muito bem. Fala, E rapidamente, um detalhe, se o Logano for campeão este ano, ele vai ser campeão com a mesma idade que o Jeff Gordon foi campeão pela primeira vez em 1995, com 24 anos de idade. Só que ele seria um pouquinho mais velho do que o Jeff Gordon era naquela época. Nós vimos aí que a prova da Nationwide, no primeiro bloco a gente viu isso, teve muitos acidentes. Em especial, houve um acidente na Sprint Cup que chamou muita atenção, que foi o do Denny Hamlin, né? Um acidente que tirou o Denny Hamlin da prova. Verdade. Gerando uma reação intempestiva, inclusive. E era um momento em que o Denny Hamlin era o melhor piloto da pista. Não significa que ele seria o melhor piloto da corrida, que ele ganharia. Mas ele estava na liderança e, no meu entendimento, foi uma manobra infeliz do Kevin Harvick. Ele toca no Denny Hamlin e aí você vê o carro indo para o muro interno e depois ele voltando para a pista e batendo no Dale Earnhardt Jr., que, coitado, não teve absolutamente nada a ver com a história. E foi um acidente, de certa maneira, semelhante com o que aconteceu na Nationwide Series entre o Ryan Blaney e o Kyle Larson, né? E o Ryan Blaney acabou conseguindo a vitória. Foi muito parecido, foi ali na tentativa de ultrapassagem. Agora é típico de Bristol esse tipo de acidentes. Esses acidentes acontecem, todo mundo fica nervoso. E uma coisa importante, o Denny Hamlin não foi punido pelo arremesso do Hans De Vries. A NASCAR julgou que ele não entrou numa situação que não trouxesse segurança para ele. Ele esperou os fiscais chegarem lá, saiu e jogou ali de uma posição confortável, jogou de longe. Então foi algo seguro. E até oficializado que pode jogar, né? A partir do momento que você cumpra a regra de segurança, se você está nervoso com o adversário, e ele até estava bem contido na entrevista, achei que o Hamlin poderia dizer cobras e lagartos do Kevin Harvick, que não disse mais absolutamente nada. Então o Hamlin, que é um piloto pouco frio, né? É um piloto afeito a ter aí reações intempestivas, eu acho que ele até se comportou fidalgamente aí. Mas a gente vê isso em todas as corridas, não é verdade? Claro. Talvez o efeito tenha sido maior porque é em Bristol, é mais apertadinho, é mais curto. E aí gerou esse efeito dele ter colidido depois e saído da prova. Um outro detalhe que o telespectador pode ter notado. Você viu ali que a lataria do carro do Dale Earnhardt Jr. ficou toda desfeita, que voou uma espécie de espuma. Porque existe realmente essa espuma entre a lataria e a barra de segurança que é colocada no carro na parte da estrutura.
é para absorver melhor o impacto. Você vê que ela cumpriu muito bem o seu papel e ela se desfez em pedaços. Ela tem uma proteção dupla ali, inclusive do lado do piloto é uma chapa. Dá para ver quando aconteceu. Tem a tubulação, né, digamos assim, a estrutura da gaiola e aí depois a gente vê aquela parte, aquela barra. E aí foi o que aconteceu no ano anterior. O Kevin Harvick que estava no 29, né? Naquela época era da equipe Childress, ele se posicionou nos pits onde estava o Denny Hamlin para justamente ir nesta briga aí. E que foi o que o Denny Hamlin falou na entrevista dele. Ele falou, parece que ele está repetindo a história do ano passado. Esse enrosco não é novo, né? De jeito nenhum. Já é coisa do ano passado também. Classificação da Sprint Cup na sua tela. O Chase está chegando. Vamos ver como está a classificação. Aí você tem, por número de vitórias, os pilotos posicionados, né? Jeff Gordon, Dale Jr., Brad Keselowski, Joey Logano, Jimmy Johnson com 3 vitórias. Kevin Harvick com 2, Kyle Edwards também 2, depois Kyle Busch, Denny Hamlin, AJ Allmendinger, Kurt Busch, Eric Almirola com 1 vitória. E os pilotos na pontuação, Kenseth, Newman, Bowyer E Biffle. Nenhum novato. Nem Larson, nem Austin Dillon. E acho que para os dois não vai dar mais não. Essa que eu acho que foi a grande questão, da mesma maneira que na prova da Nationwide Series a gente falou, né, abriu a pontuação, nesse caso abriu a pontuação entre os pilotos que batalham para o Chase. O Kyle Larson agora é o mais próximo entre os que não estão classificados, mas ele está 26 pontos atrás do Biffle. Impossível? Não é não. Um tropeço do Biffle em Atlanta ou até mesmo em Richmond pode colocar o Kyle Larson no Chase. Fora isso, ainda podemos ter a vitória. O Matar mencionou, o McMurray foi o que liderou o maior número de voltas em Bristol. Vai que ele ganha em Atlanta, vai que ele ganha em Richmond. Kenny, que atualmente é considerado carta fora do baralho, mas tem chance, né? Podemos ter uma surpresa. O McMurray tem uma média aí de pelo menos uma prova por temporada, né? Uma vitória por temporada. Uma vitória por temporada ele tem, né? Mesmo que não vença antes do Chase, vai acabar ganhando alguma corrida até o final do campeonato. Né? Bom para ele que seja antes do começo do Chase, né? Porque se for dentro do Chase, não adianta de nada, porque ele precisa ter uma vitória antes de chegarmos à primeira prova do Chase. É hora dos palpites. Todo programa a gente dá os palpites para a próxima prova. E aí vamos dar uma olhada como é que está essa situação. Vence Joey Logano, espetacular no finalzinho. O Brad Keselowski ainda tentou, mas não deu. Mas que vitória do Joey Logano. Pense que 1 e 2, Matar. 1 e 2. Verdade. Dobradinha prevalecendo aí no final. Um grande trabalho dos dois pilotos. E mais uma vez, este que vos fala acerta uma no placar dos palpites. Abro vantagem. Não, mas você se lembra o que o Hamilton disse? Você se lembra? O quê? Quem que o Hamilton deu palpite? Joey Logano? Não sei, não lembro. Não lembro, eu acho que não foi não. Posso ter me enganado, mas enfim. Do meu ponto de vista, acho que eu levei vantagem. Vamos ver. Só que não, meu caro Rodrigo Matar. Eu sei. Eu não transmito, mas eu assisto. E tem também um pessoal que gosta de mim, tá do meu lado, e me ajuda. O palpite certo foi o meu. Parabéns. Lembramos aqui. Brad Keselowski. Ninguém votou no Logano. Ninguém votou no Brad Keselowski. E aí, por piedade... Você abriu mão de botar no Matt Kenseth, lembra? Por piedade, me deram um segundo voto, eu votei no Matt Kenseth. Aí acabei com o voto de vocês. É verdade. Mas o meu primeiro voto foi lá e marcou mais um ponto. Dá uma olhada no placar, como é que fica. Disputa acirrada, curva a curva, reta a reta, todo mundo com 3 pontos. Tá boa essa brincadeira, hein? Próxima etapa, Sérgio Lago. E aí? Eu não sei em quem votar realmente para Atlanta, mas eu vou votar, eu vou dizer quem eu acho que vai ganhar. Matt Kenseth vai ganhar. Dessa vez eu vou apostar nele e ele vai me colocar na liderança desses palpites aí de vocês. Seu voto, eu voto. Eu vou de Kevin Harvick para essa prova de Atlanta. É um bom palpite, eu acho. Muito bom palpite. Kevin Harvick, Matt Kenseth. Eu vou votar no Brian Vickers. Vou dar um voto de confiança aí pro Brian Vickers, para que ele... Boa sorte! Muito obrigado. Valeu, Sérgio Lago. Obrigado, Rodrigo Matar. Obrigado a você que esteve com a gente. Fique ligado nesse final de semana nas provas da NASCAR aqui no Fox Sports. Torcemos juntos!